É importante que a gente tenha noção do contexto, né, que nós estamos vivendo no mundo. Então você tocou nos desafios da pandemia, né? O governo ele procurou combater a pandemia, ou mais precisamente os efeitos dela, atuando em 3 vertentes. A vertente da saúde, né, a vertente lógica, seja pela compra de insumos que foram distribuídos, né, pelo país como um todo, seja pela distribuição de profissionais da área de saúde, que são a carência no norte, no nordeste, né, e alguns municípios aí do centro-oeste, e também com a compra das vacinas. Né? Vamos lembrar que houve essa discussão toda sobre essa questão de vacina, mas nós compramos vacina aí para todo mundo e estamos com a população hoje praticamente totalmente vacinada, né? Apenas alguns que têm ainda alguma, vamos dizer assim, algum tipo de preconceito em relação a esse medicamento. Né? O governo atua na questão da economia. Como que o governo atua na questão da economia? São coisas que parece que se perderam, estou falando isso porque parece que se perdeu isso. Né? Então, como é que ele atua? Ele, em primeiro lugar, ele distribuiu recursos para os estados e municípios. O governo botou 60 bilhões de reais na mão dos estados e municípios para compensar aquilo que seria uma perda de arrecadação pela queda da atividade econômica e, consequentemente, essa perda de arrecadação. Na realidade, a perda da arrecadação não foi tão grande como essa, tanto que os estados e municípios hoje estão com dinheiro em caixa, fruto desse recurso que o governo federal colocou. O governo federal abriu linhas de crédito para que as empresas pudessem continuar a operar, abriu linhas de crédito para pagamento de salário, pagando parcela do salário dos trabalhadores que tinham emprego formal, né? E o governo federal colocou recursos também em linha de crédito para as pequenas microempresas, né? E agora ainda mais outras consequências, como o Refis, né? Como o programa aí nacional das micros e pequenas empresas, o problema do microempreendedor individual, que hoje, né, um barbeiro, uma manicure, uma cabeleireira, todos são microempreendedores individuais. E atua na área social, né, colocando o recurso, aquele que ficou conhecido como Corona Voucher, na mão das pessoas que não tinham emprego, né, que já estavam na informalidade, ou daqueles que perderam os seus empregos formais. A nossa economia, né, ela sofre de 2 problemas, que são a busca do equilíbrio das contas do governo, né, e isso não é só do governo federal, dos governos estaduais e municipais também, e a questão da produtividade. Tá? Então o governo vem procurando atuar no sentido de solucionar essas questões. Tá? Hoje, o que a gente pode te dizer? Né? Especificamente do momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um surto inflacionário no mundo todo, então a inflação não é, vamos dizer, privilégio negativo aqui do Brasil. Tá? Os Estados Unidos está com uma inflação de 8,5%, nós estamos com 11,75%, a União Europeia com mais de meia dúzia, a China também. E por que está acontecendo essa inflação? Porque durante a pandemia, a economia do mundo parou. As cadeias de suprimento foram praticamente rompidas. E voltou de um momento para outro. Só que todos os países tinham feito, assim como o governo brasileiro, uma expansão fiscal. Botaram dinheiro na economia. Então o pessoal tem dinheiro, mas não tem produto para comprar. Quando você tem dinheiro e não tem produto para comprar, gera inflação. O Banco Central vem procurando combater a inflação por meio da questão dos juros. É vamos dizer, um remédio penoso, mas é o remédio que existe hoje, né, para o combate a essa inflação. E o presidente do Banco Central, né, o Dr. Roberto Campos Neto, ele vem, né, se posicionando muito claramente a esse respeito. Né. Nós precisávamos avançar nas reformas, principalmente na questão tributária. Né. Isso realmente é algo, mas o momento hoje dentro do parlamento, já com o parlamento, vamos dizer assim, devidamente tomado pelo processo eleitoral, fica complicado. Então essa é a situação, é o pacote que nós estamos vivendo. Quando você fala de esperança, né, você vê que nós mensalmente estamos aumentando o número de empregos formais. Mesmo na pandemia, houve gente contratada e agora estamos contratando gente cada vez mais. A arrecadação tem aumentado, né? Ou seja, a economia vem retomando o seu curso normal, mas com esse problema, né, de aumento de custo pela inflação, aumento de custo pelo preço do combustível, aumento de custo pela demanda mundial. Né? Então, nós que produzimos alimentos, né, também sofremos um aumento aqui, porque a turma lá de fora quer comprar os nossos alimentos e paga mais. Né? Então, essa é a situação que a gente está vivendo.
E a minha pergunta vai na linha da correta. Na questão econômica, nós temos muita consciência de que o primeiro ano da administração da qual nós participamos, os resultados são positivos. O Brasil cresceu, o PIB, as estatais passaram a dar lucro, então veio a pandemia, que assolou o mundo. E com esse problema, o desemprego, a inflação, a carecia dos alimentos, enfim. A pergunta, de forma objetiva, é: qual é o tempo que nós vamos demorar para voltar à normalidade a partir do momento que, graças a Deus, a pandemia parece que terminou? Olha, Zelindo, quando nós viramos esse ano de 2022, né, depois de 2 anos de extrema dificuldade, principalmente 2020, vamos lembrar, 2020, né, todo mundo dizia que o Brasil ia ter uma queda do produto interno bruto de 9%, era a previsão do Fundo Monetário Internacional. Graças às medidas que foram tomadas aí pelo presidente Bolsonaro e a equipe dele, a queda foi de 4%. Então houve uma queda, mas foi uma queda de 4% menor do que a maioria dos outros países. E o governo fez uma expansão fiscal naquele ano de 700 bilhões de reais. Em 2021 nós entramos com o processo de vacinação. Então, pouco a pouco, né, nós fomos controlando essa doença, né, restabelecendo a nossa forma normal de vida, vamos dizer assim, e esperávamos chegar em 2022, né, tendo deixado para trás essa situação, uma vez que na visão da maioria dos países, mais 1 ou 2 meses, e essa pandemia vai ser considerada uma endemia, uma doença como a gripe que nos assola aí todos os anos. E tem o remédio, que é a vacina, e outros remédios também que já estão surgindo. Mas aí veio essa guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, as cadeias de suprimento mundiais que estavam rompidas, né, como eu expliquei aí para a Carolina, né, elas sofreram novo impacto com a questão da guerra. Então, o preço do petróleo que estava se ajustando, ele novamente foi às alturas, porque a Rússia produz 10% do petróleo do mundo, é a principal fornecedora de energia para a Europa Ocidental, e esse canal está cortado. A Europa agora, que comprava 40% do gás vindo da Rússia, ela vai comprar de outros lugares. Aí os outros fornecedores aumentam o preço. Aumenta o preço aqui também. Tá? Então, essa situação, enquanto durar esse conflito, é, na minha visão, o principal problema que nós estamos enfrentando agora em termos da economia mundial. A Rússia sofrendo uma série de sanções, a China, vamos lembrar, a China é o grande motor da economia do mundo, mas a China tem adotado uma política de Covid-0, e isso contribui para a ruptura das cadeias de suprimento, porque ela pega e isola uma cidade de 25 milhões de habitantes. Eles podem fazer isso por causa do tipo de governo que eles têm lá, ok? Então, você vê, nós temos hoje problemas em Xangai, eu tenho recebido informes de brasileiros que residem lá, complexos residenciais totalmente cercados, a pessoa não pode sair à rua para comprar alimento, é entregue uma cesta de alimentos, e essa cesta não é equilibrada. Então, por exemplo, um cara recebe uma cesta que tem um bife, 5 quilos de batata, 2 ovos, aí outro recebe uma cesta que tem 10 bifes, 3 quilos de cenoura, aí dentro do bloco, as pessoas ficam fazendo um escambo para buscar equilibrar o alimento. Ninguém está sabendo o que está acontecendo lá. Isso está chegando em Pequim agora também. Então, esse é um outro problema que nos preocupa. Então, essa situação do mundo como um todo tem reflexos aqui no Brasil. Mas nós temos reflexos positivos para isso. 2 coisas. Número 1, a nossa produção agrícola está com um amplo mercado e nós temos condições de conquistar outros mercados que nós precisamos avançar, que é o mercado do sul da África, o Oriente Médio, o sul da Ásia, que é a Índia, né, e ainda o Sudeste Asiático, tirando a China. Aí tem um mercado de 5 bilhões de pessoas, mais ou menos, que precisam comer, e nós produzimos comida. Então isso é bom para nós aqui. Tá? O outro aspecto que é bom, os grandes empreendedores, as grandes empresas que tinham se mudado de mala e cuia, como a gente diz aqui na nossa terra, lá para a China, porque era mais barato produzir lá, chegaram à conclusão, não dá para eu confiar em produzir lá, porque eu fiquei dependente deles lá. Então eles vão mudar os seus locais de produção. E nós temos estrutura aqui no Brasil para receber isso. Então, Zelindo, eu vejo, né, como positivo esses 2 aspectos se a gente souber explorar isso.
Bem? Para a expansão, Antônio Oliveira. Senhor, novamente, abordou a importância do ar, da produção de alimentos. Estava diferenciado agora com essa guerra. Porém, políticas públicas para evitar os problemas com esse vestiário de recebimento, que afetou drasticamente a produção. Eu quero aproveitar mais o seu governo, quando assumiu justamente com o nosso presidente Jair Bolsonaro, a expectativa do brasileiro era muito grande em relação ao fim da corrupção. Chegando a 3 anos e meio, dá-se dizer que o governo ele já foi concluído ou ainda está longe do Brasil ideal? Obrigado aí, Antônio. Eu vou começar pela tua última pergunta, depois eu volto a tocar na estiagem. Né? A questão da corrupção, existe um aforismo antigo que diz o seguinte: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Né? A corrupção ela não acaba se a gente não vigiar o tempo todo. Essa é uma realidade. Então, os órgãos de controle, eles têm que estar atentos. Então, principalmente aí no caso específico do governo federal, a Controladoria Geral da União. Né? Então, nós temos lá o nosso ministro, que até é colega de turma aqui do nosso deputado Zucco. Né? Então, o ministro-chefe da CGU, ele tem sido implacável, né, na busca de impedir, né, vamos dizer assim, que atos dessa natureza ocorram. As compras governamentais são enormes, mas é uma realidade. A gente tem que estar o tempo todo vigiando, né, porque, lamentavelmente, a natureza humana é a natureza humana. Então, assim como nós temos a imensa maioria de pessoas que são boas, de boa índole, que entendem e quando estão trabalhando no serviço público, eles têm que trabalhar para o bem da população e não para o seu próprio bem, né? Nós temos também algumas pessoas, né, que só querem, vamos dizer aqui, usar um termo bem popular, só querem se dar bem. Então, o governo tem sido, né, implacável em cima desses casos. Né? Tivemos alguns casos aí, público e notório, mas muito pequenos, né, quando você compara com fatos ocorridos no passado. Mas, digo para ti com toda tranquilidade, nenhum governo pode deixar de vigiar. Vai ter que vigiar o tempo todo. Até que a gente chegue, né, num momento, vamos dizer, ideal, onde tenha havido uma depuração de todos esses quadros mais perniciosos, e aí essa coisa nefasta que é a corrupção, né, deixe de acontecer. E você tocou na questão da estiagem. Né? Eu fiquei muito contente hoje quando vi já as medidas estão sendo tomadas pelo governo estadual, e a gente sabe, né, que aqui é um tríplice aspecto. Em primeiro lugar, é a questão de tecnologia, né, para que a gente aproveite melhor o recurso hídrico. Vamos lembrar que praticamente 80% do recurso hídrico é utilizado na agricultura. Né? O consumo humano, se eu não me engano, é só 7%, 8%. Né? Então nós temos que usar melhor esse recurso, que cada vez está ficando mais escasso no mundo como um todo. Mas nós aqui no Brasil temos abundância de água, apesar de alguns momentos, em alguns lugares, ocorrer essa falta. A questão dos poços artesianos, então entra aquela flexibilização da legislação, porque nós temos aqui embaixo da gente o aquífero Guarani, né? É uma riqueza ainda não quantificada, né? E, óbvio, a construção de pequenos açudes, né, que, consequentemente, vão permitir uma melhor tecnologia, né, que o agricultor consiga fazer a irrigação da sua terra. Então, eu julgo que nós temos que ter uma força-tarefa entre governo federal, governo estadual e governo dos municípios, apoiando-se mutuamente no sentido da gente combater definitivamente esse fenômeno. O fenômeno vai acontecer, né? Ele vem acontecendo, é um dos efeitos da mudança climática que nós estamos vivendo, mas nós temos água no ano inteiro. Está aqui, nossa chuva aqui hoje, então a gente tem que aproveitar, né, essa água que está caindo e saber, né, guardá-la para os momentos, né, onde ocorre pouca chuva. Tá bom? Presidente, a última pergunta será feita pela Marcela, da Antena Soja Primeiro. Olá, muito bem-vindo, é um prazer receber aqui na nossa abertura oficial. Somos uma terra de uma cidade, um exercício de uma terra de voluntariado. A soja é feita por 600 voluntários. Esse seu passeio foi curto, mas como é que o senhor vê a soja, esse engajamento dos profissionais da cidade, da comunidade, no seu projeto?
Obrigado aí, Maristane. Nas minhas palavras, né, ali durante a cerimônia de abertura, eu fiz questão, né, de tocar em duas coisas que eu considero que são pilares da civilização ocidental. Eu, não, grandes filósofos, né, assim considero. E uma delas, né, é a questão da sociedade civil forte. Então é exatamente isso que nós vemos aqui nessa questão da federação. Ou seja, parcela da população da cidade, né, se dispõe a trabalhar voluntariamente em prol de algo, né, que traz benefício para a sociedade como um todo. E o que é a sociedade? A sociedade ela é um contrato, é o famoso pacto de gerações. É um contrato entre aquelas pessoas que nos antecederam e que já morreram, nós que estamos vivendo agora, e aqueles que já nasceram e são pequenos ainda, ou aqueles que ainda vão nascer. Né? Então, por isso que eu me bato em todos os lugares que a sociedade civil tem que ser forte, a sociedade civil tem que dizer quais são os seus interesses, quais são as suas necessidades, né? E fazer isso por meio de seus representantes eleitos, cobrar deles. Né? Não é só a cada 4 anos a pessoa comparecer lá para fazer uma eleição, digitar o número da urna, virar as costas e, uau, agora o problema é dele. Não, o problema é nosso. Né? E eu sou amplamente favorável que aqui houvesse o Instituto do Recall, como tem nos Estados Unidos. Se eu elejo um senador, um deputado, né, e ele não está fazendo o que ele disse que ia fazer, então me dá teu mandato de volta, porque o mandato é meu, não é dele, o mandato é nosso, do povo. Então, eu dou os parabéns a vocês, tá bem? Por esse trabalho aqui. Está encerrado o coletivo, agradecemos a presença. Muito obrigado, gente.